Tá ótimo. Estamos gravando, então boa noite, gente. Essa é a nossa reunião quinzenal do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Fãs e Fanfic do dia 13 de julho. Hoje a gente tem o Adriano apresentando. Lembrando que a partir de agora a gente tem o formulário de inscrição para ouvintes, então se vocês têm amigos que querem participar ou tipo assistir às reuniões, vocês têm que mandar o formulário para eles. Ele vai ficar aberto durante o semestre inteiro, aí é só se inscrever, que aí toda vez que tiver reunião vai receber link, tá? Então vai funcionar dessa forma a partir de agora. Mas é basicamente só isso que a gente tem de aviso. O Adrian vai fazer a apresentação dele, a gente vai ter o nosso debate básico depois disso. E é isso, é com você, Adriano. Vamos lá, galera. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Sucesso. Então, boa noite, pessoal. O meu nome é Adriano Mastrocola. Eu sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em inglês na UFSC, em Santa Catarina. E o que eu vou apresentar hoje foi minha pesquisa, minha monografia no TCC, para concluir a graduação em bacharelado em letras em inglês. E eu pesquisei a escrita de si através da intersecção teórica entre a terapia narrativa, que é uma vertente na psicologia, que é usada através de várias abordagens diferentes, e a escrita de fanfiction do ponto de vista de quem escreve e de quem pesquisa fanfic. Então, vamos lá, já começando na parte boa, que é falando. Talvez esteja um pouquinho de delay os slides, porque internet e coisas do tipo. Mas eu organizei um index, assim, um índice do que eu vou falar um pouquinho hoje. Eu vou começar contextualizando essa pesquisa, de como que ela surgiu e por que ela surgiu. Depois eu vou introduzir melhor o tema em si, do que são essas duas coisas, a fundamentação teórica, e depois eu vou para a pesquisa que se desenvolveu através dessa fundamentação teórica, né? Eu fiz uma revisão narrativa, ou uma revisão não sistemática de literatura. E aí a gente vai desbravando essas áreas juntos, e no final vocês podem ficar super à vontade para fazer perguntas, para abrir a câmera e interagir e tudo mais. Então, contextualizando essa pesquisa, né? Eu sou um leitor ávido de fanfics desde 2012, 13. Então, mais de 13 anos lendo fanfic. E eu não comecei pelo Archive of Our Own, comecei pelo Nia Fanfiction e pelo Twitter, por incrível que pareça. E essa leitura me fez questionar muitas coisas ao longo desse período todo, assim, incluindo gênero e questões de identidade de gênero. E essas perguntas, elas muitas vezes eram respondidas não pelos conteúdos das fanfics em si, mas pelas notas de autoria das pessoas que escreviam. E aí eu estava me debatendo com aqueles diálogos onde eu não respondia de volta, mas eu tinha aquela fala dessas pessoas escritoras contando alguma coisa, ou falando sobre as próprias vivências através daquele texto, trazendo sobre as suas próprias identidades, as maneiras como elas viam o mundo. E isso foi me quebrando a cabeça e me fazendo, tipo, espiralar em questões e dúvidas de como e porquê e como se fez. E isso me levou, então, a procurar os estudos de fã, os estudos de fanfiction, por assim dizer, me baseando muito mais em escrita criativa, até que eu descobri o NEP. E, aliás, gratidão demais por esse grupo. E eu descobri uma coisa chamada terapia narrativa, em 2024. Porque eu tenho muitos amigos psicólogos, e tanto que estavam se graduando ainda, com pessoas já graduadas em psicologia, e o assunto surgiu, e eu fiquei tipo, ok, o que é isso? Como isso acontece? Como assim se faz terapia através de escrita? E isso tudo culminou no meu TCC, que foi olhar para essas duas coisas e falar, peraí, tem alguma coisa aqui que tá batendo, assim, como assim essas duas coisas podem se conversar? Aliás, é a primeira vez que eu apresento esse trabalho em português, porque como minha graduação foi em letras em inglês, eu tive que apresentar e escrever tudo em inglês, então eu adaptei a apresentação também, aliás, incluí outras coisas, tipo esses slides de contextualização, e espero não me embananar todo com os termos. Só que isso também soa muito, nossa, ele fala inglês, tipo, não é isso, só que eu fico muito confuso. Tá, então vamos lá, introduzindo essas duas temáticas em si, né? O que são essas duas coisas?
eu entendo a fanfic como essa reconstrução dos limites do cânone, né? De você pegar uma coisa e você brincar com essas limitações, com esses espaços que parecem ser muito fechados dentro daquilo ali, e na real a gente vai lá e dá um jeitinho de explorar brechas e extrapolar esse cânone. Então, eu acabei enxergando essas histórias como espaços de transformação e resistência, mas acima de tudo como autoconhecimento, que para mim sempre teve um quê de se colocar na obra, né? Como você se coloca através do seu contexto naquilo que você escreve. Aí, dentro da terapia narrativa, eu descobri uma coisa chamada nomeação de problemas. E isso se dá quando você percebe uma coisa e você fala, pera, isso é um problema. E eu achei muito curioso que na fanfics, o que a gente mais tem como plot, uma coisa que move a gente para continuar escrevendo, são os problemas. Né? A gente coloca um problema naquela narrativa que vai movimentar aquela coisa toda. Então, o que a gente entende como plot, na real, é um problema. E a narrativa está ali para resolver esse problema, ou para confrontar esse problema e surgir novas dinâmicas. Então, o confronto desses problemas é toda a construção narrativa. E aí, dentro disso, se faz a reimaginação de sentidos, que é juntar as pecinhas daqui e dali e reconstruir aquela história. Que é como você fazer uma costura de pedaços, assim, como é que chama quando você tem uma colcha de retalhos? Você pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e você vai construindo uma nova narrativa a partir dessa reimaginação das coisas. Vamos lá. Vou tomar uma aguinha enquanto carrego o slide. Ok. E aí a minha pergunta que me motivou foi como que essas duas coisas podem se entrelaçar de fato, mas mais importante, como que elas se ajudam. Como que elas podem andar lado a lado, como que elas podem coexistir e de fato produzir alguma coisa para quem escreve ou para quem participa dessa terapia, né? Então, eu tinha como uma hipótese ali que era essa ampliação das possibilidades do processo criativo de escrita como autoanálise, e como a autoanálise também culmina no processo criativo, né? Então, compreender como essas práticas da terapia narrativa podem estar relacionadas à prática da escrita de fanfics. Assim como a gente poderia substituir a escrita de fanfics como qualquer tipo de escrita criativa. Mas como tinha ali um viés bem embasado, que era o meu amor por fanfic, esse foi o que eu escolhi. Aí, o que da questão é que na monografia em si, eu tive que discorrer por um bom tempo o que são fanfics. Como a gente está aqui num grupo de estudos de fanfics, eu imagino que pelo menos 99% das pessoas presentes sabem o que é uma fanfic e como que a coisa funciona. Então eu vou dar uma puladinha nessa parte. Mas eu tive que ir um pouco mais a fundo do que é uma narrativa. E aí foi vários textos teóricos da introdução à narrativa, do entender narrativo, de como surgiu a antropologia da narrativa, para poder entender o que todas essas visões tinham em comum sobre essa mesma coisa, assim. Então eu fui olhar para como que elas definiam os conteúdos, as formas de uma narrativa e quais eram os limites dessa narrativa. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, porque às vezes eu me passo. E aí eu vou falando e não percebo que, na real, ninguém está entendendo nada. Então, fui olhar para esses conteúdos, para essas formas, e perceber quais eram os limites que essas pessoas tinham colocado nessas definições. Porque sempre tem ali, tipo, a narrativa acaba aqui, ou a narrativa tem um começo, meio, um fim e ponto final, e ela é fechada, e eu entendi isso, então, como o cânone. Tipo, se ela tá ali, o material tá pronto, feito, acabado, ela terminou, então ela tem um limite. E aí eu fui ver dentro dessas narrativas as coisas que são perpetuadas ao longo do tempo, que são essas narrativas dominantes, que é quando a gente lê um livro e a gente pressupõe, por exemplo, que o protagonista é branco porque não teve nenhuma definição de raça ou cor na descrição do personagem. Então, são como essas narrativas elas vão sendo embrincadas na gente ao longo do tempo, ela se torna dominante e você não tem espaço ou brecha para questionamento para uma coisa não dominante, né? E como que através dessas narrativas, a gente vai reprimindo e oprimindo outras perspectivas, porque a gente não tem espaço para questionar essas coisas numa narrativa que já é fechada, numa narrativa que já tem um limite bem colocado. E dentro da fanfic, a gente encontra, então, essa quebra da barreira, essa quebra desse rito perpetuado de opressão e repressão de agências, e a gente vê uma possibilidade de novos acontecimentos, de novas ações, de novas perspectivas das coisas.
Dentro da terapia narrativa, que por muitas vezes eu vou botar só NT, para não ter muito texto, a gente vê, então, uma reformulação de problemas, trazendo de volta uma autoridade e uma responsabilidade da pessoa que está passando pelo processo terapêutico. Tipo, você passou por uma situação e você está lidando com as consequências dela. Qual responsabilidade essa pessoa tem com essas consequências e de como cuidar de si a partir dessas consequências. E o que a gente vê quando uma pessoa está nesse processo, em qualquer processo terapêutico, independente da abordagem, seja psicanálise, seja Gestalt, seja TCC, que vai, a gente sempre vai ver que existe uma narrativa dominante no nosso próprio discurso, né? Que é tipo, eu não consigo fazer tal coisa porque eu sou idiota, porque eu sou burra, eu nunca fui bem na escola porque eu sou burra. Isso é uma narrativa dominante. Você já tem aquilo imbrincado em você tem certeza daquilo, porque aquilo é o que foi te falado e você aceitou por muito tempo, mesmo que seja dolorido. Então, essa é uma narrativa dominante, que a terapia narrativa vai olhar para esse discurso e falar, opa, esse é o problema. Então, vamos tirar ele daqui e pensar ele de novo. E dentro disso tem afetos aqui, não é no sentido de afeto carinho, é no afeto de afetado. Tá? Então, como que essas narrativas dominantes, esses discursos embrincados, afetam as pessoas e como elas reagem a esse discurso. Então, quando aquela narrativa dominante continua martelando na sua cabeça, qual que é a sua reação? Como que ela te afeta? E como que mexer nela vai te afetar? Qual vai ser a tua reação a partir de mexer naquela narrativa? E isso traz de volta o sentido de agência, que é você ter ações a partir dessas coisas. Elas não te tornam uma pessoa passiva a esses acontecimentos, a essas reações. Você tem a possibilidade de agir sobre elas também. Demorei muito para pegar o sentido de agência, aliás. Demorei um pouquinho, mas foi. Então, como que essa pesquisa foi conduzida? Eu fiz uma revisão não sistemática, que eu preferi chamar de revisão narrativa, porque eu acho muito mais bonitinho. Acho que narrativa tem um negócio. Então, eu usei essa citação de Félix, de 2024, que foi o que eu achei mais que casou melhor com o que eu estava olhando quando pensando em revisões não sistemáticas, porque sempre tem gente tentando explicar através de softwares e programas como que se faz uma revisão sistemática, como se não faz uma... Então, eu só pensei como identificar essas teorias e estruturas já existentes, que é, no caso, a teoria da terapia narrativa e os estudos de fãs, comparar as duas, contrastar as duas, ver onde que elas são aplicadas, onde que elas não são aplicadas, como que elas são estudadas, como que elas são conduzidas, e discutir as possibilidades de aplicação em diferentes contextos. E, nesse caso, em contextos muito parecidos, que seria o autoconhecimento, o contexto de escrita pessoal, escrita criativa. Aí eu fiz isso tendo a partir de uma leitura transformativa, porque ou a gente faz uma close reading, que é essa leitura que você vai esmiuçar um texto, ou você vai olhar para esse texto com uma lente um pouquinho diferente, mais ampla, pensando como aplicar aquilo nas outras coisas que você está lendo. E não é de maneira nenhuma uma, sei lá, falácia, ou você tentar conduzir a sua leitura. Não é isso, são coisas diferentes. Mas é encontrar essas brechas de possibilidades naquele próprio discurso. E aí o que eu mais me perguntei é como que a fanfic estava sendo colocada pelas pessoas que escrevem as fanfics, mas não só. Como que as pessoas no meio acadêmico estavam falando de fanfic? Como que elas eram colocadas dentro dos artigos, dentro dos livros, dentro dos textos, dentro da academia? Como que a gente estava olhando para fanfic? A gente estava falando sobre leituras derivadas, a gente está falando sobre escritas derivadas, sobre uma arte transformativa, do que a gente está falando? A gente está considerando literatura, não está considerando literatura? Então eu queria olhar para essas definições de fanfic, como que essas pessoas que já pesquisam fanfic há muito tempo falam sobre fanfic. E aí eu vou ter que entrar num detalhe que me foi questionado pela minha banca, que é por que eu não trabalhei com o Henry Jenkins. E simples, porque eu não quis. Porque todo mundo vai citar o Jenkins em algum momento, e eu queria olhar para outras pessoas, outras formas de se escrever sobre fanfic. Por mais que essas pessoas também citem o Jenkins, eu queria olhar para o que elas estavam trazendo. Algo novo, outras visões a partir desse mesmo tópico. Aí os meus critérios, então, da seleção dos muitos textos que eu olhei, era essa integração eles fazem a fala deles da fanfic aplicada a algum outro contexto. Eles não olham para a fanfic como um material sozinho. Sempre é aplicabilidade em sala de aula, ou dentro da comunidade de fãs, ou pela betagem, e por aí. Vocês vão ver mais para frente a hora que eu citar alguns exemplos. E essa interseccionalidade,
Aliás, está escrito errado, porque na hora de traduzir eu não prestei atenção. Pensando justamente nas áreas que se conversam para se falar de fanfic, como tem gente das letras, gente da comunicação, gente do jornalismo, gente disso, gente daquilo. Então, todos esses artigos, os textos que eu fui atrás, eles são, de fato, muito mistos. Eles são muito... É uma promiscuidade acadêmica linda, assim. Você vai tirando coisa uma de cada área e para fazer isso. E foi como mais a pesquisa se deu também. Foi indo buscar coisas lá na psicologia, na antropologia, para poder falar de uma coisa que eu estava vivendo nas letras, e por aí vai. Então, seguinte. Acho que eu tô falando muito rápido. Vou tentar dar uma segurada. Então, eu dividi a parte da revisão, de fato, em 3 etapas. E elas têm os nomes propositalmente escolhidos a partir das 3 etapas da terapia narrativa, que é a externalização, a reautoria e a remembrança. Então, a gente vai chegar com cada um. Vamos por partes. Para falar da externalização, eu tentei focar um pouquinho mais na galera da psicologia e da sociologia que foi falar de terapia narrativa, e era uma galera que era muito prática. A teoria começou a surgir lá na Austrália, com o Michael White, depois com o David Epstein, e por aí foi. Mas era tipo tutor e pupilo, assim. E eles começaram a trazer, então, formas de se fazer narrativas para fins terapêuticos, né? Como tratar a narrativa para se usar isso no ambiente de terapia. Se eu não me engano, o Michael White, ele fez serviço social, né? Ele trabalhava direto com a galera, assim, não era... Depois foi fazer psicologia, alguma coisa do tipo, mas eles não eram, tipo, 100% psicólogos, depois se tornaram, mas tipo, por causa da pesquisa mesmo. Mas eles estavam olhando para narrativas com muitos detalhes, já de uma forma interdisciplinar. Eles já foram buscar em outros lugares, assim. Então, vai falar de Foucault, vai falar de Deleuze, depois vai misturando um monte de coisa. Mas já era uma outra forma de se olhar para a narrativa dentro de um contexto de terapia. E aí, a minha primeira parte da revisão, eu falo sobre a nomeação de problemas. Quando você nomeia uma situação, você está botando ela para fora. Qualquer ato de fala, qualquer interação com a fala, você está externalizando alguma coisa. E é nesse processo de externalização que tipo quando você chega na terapia, você não sabe o que falar e você só começa a descer coisa do seu terapeuta, isso é externalizar. Quando o seu terapeuta percebe que tem ali um negocinho e fala isso aqui, e você fala, isso aí é um problema. Esse é o problema. Isso é nomear o problema dentro desse processo. Então, esse processo de nomeação de problemas acontece em um ambiente terapêutico propriamente dito. E aí vai se dando essa reformulação dos problemas nomeados, vai se reinterpretando essas situações de uma forma guiada, então você tem um acompanhamento de fato de um psicólogo, de um terapeuta, de um assistente social, por aí vai. Isso tudo é um contexto específico da psicologia. Aí a reautoria, dentro da terapia narrativa, ela se dá no momento que você pega aquela narrativa, você descobre qual é o elo dominante dela e você muda. Você propositalmente pega aquele pedaço que estava sendo perpetuado, que estava sendo incisivo naquele problema, e você desfaz. Não só desfaz, você inverte de fato. Você muda a narrativa, você muda o discurso que você está usando e reescreve aquela linha, reescreve aquele contexto. E pensa nas possibilidades de reação, nas possibilidades de afeto ou de afetação, e você olha para essas coisas com uma visão de fora. Você consegue ver aquilo ali como uma linha ficcional. E aí você fica, olha, a reação é outra, a ação é outra. Então você vai reautorando esse processo, você vai reescrevendo essa história e vai percebendo como lidar com outras questões. Aí aqui nos slides vocês vão ver que eu trouxe alguns prints dos títulos dos trabalhos que eu mais usei, assim. Então, o livro do Michael White e do David Epstein, que é o que está mais atrás, é o Narrative Means to Therapeutic Ends, foi basicamente a base de como eu me entendi terapia narrativa, mas tiveram muitos outros que eu cito depois na bibliografia, se alguém tiver interesse em dar uma olhada. E do lado tem todos os artigos, quase todos, né? Essa é uma parte, depois tem mais. Os artigos que eu fui olhar para as pessoas falando sobre fanfiction, que vem na parte 2, que é a reautoria.
Aqui na reautoria, como eu já tinha explicado a reautoria dentro da terapia narrativa, eu fui explicar a reautoria a partir da fanfic, que é o que a gente faz, basicamente, né? A gente dá uma distorcida na autoria das coisas e nós nos tornamos autores dessas novas narrativas a partir de outras. Então eu fui olhar para as fanfics como essas leituras transformadoras a partir dos leitores e das autorias queer. Então, o que essas pessoas estavam escrevendo, não só academicamente, mas tipo, o que elas estavam trazendo da vivência delas como pessoas autoras de fanfics em contextos queers. E qual foi o impacto disso na cultura de fãs, nas construções coletivas de sentido, e nessa comunidade como um espaço de cuidado de fato, assim, como que essas trocas se dão dentro da comunidade, seja ela de um mesmo fandom, ou num grupo de estudos, ou numa sala de Discord que tem vários fandoms rolando e as pessoas estão debatendo estratégias de escrita, estratégias de bitagem, e sprints de escrita. Então, eu fui olhar para essa reautoria com essa lente da galera acadêmica que estava pesquisando a fanfic como uma narrativa de enfrentamento, assim, né? Como que eles estavam olhando para quem produz também. Então, eu botei uma estrelinha ali do lado de um exemplo que eu adorei, que é escreva a história que você quer ler, que eu acho que fala muito tanto sobre terapia narrativa quanto a escrita de fanfic, se essa história não existe, eu vou ter que escrever. Né? Então, se a história dominante é aquela, eu vou ter que dar um jeito de fazer outra, porque não é essa que eu quero ouvir. E por aí vai. E, principalmente nessas que eu escolhi, o tema que mais apareceu, e eu achei curioso, que é como fanfics de Harry Potter foram muito citadas em vários artigos, assim, e eu achei bem curioso, porque fanfics de Harry Potter são o que eu pesquiso atualmente no mestrado, e foram o que me fizeram começar a questionar essas questões de como que a pessoa está escrevendo isso aqui, por que ela escreve isso, será que é o contexto dela, será que isso partiu de uma vivência ou ela tirou do nada, assim. E aí isso começou a me fazer questionar. Aliás, muito bom esses artigos, recomendo também. Vamos lá, próximo. Tá. A última parte, então, sobre a reautoria é de um texto do Charlie Ledbetter, que também é um professor trans, uma pessoa transmasculina, que vai falar sobre esse corpo político a partir de uma disforia, mas não pensando exatamente a disforia de gênero, mas uma disforia de contexto e contextualização, e pensando nessas possibilidades de imaginação e até onde esse espaço pode levar a gente, como espaço de questionamento e autoconhecimento, né? Então, a gente vai olhar para essas narrativas como espaços para que essas vivências que não são presentes nas narrativas dominantes, para que elas também possam aparecer. Que é, como a gente sabe que tem umas fanfics que vão falar de coisas que não é exatamente material do todo dia, assim, né? Tipo, quando a gente, sei lá, vai ver dinâmicas da BO e por aí vai. Não é exatamente uma narrativa dominante. Ponto. Mas o que a gente tira daquela narrativa como um confronto ao ideal que existe no mundo? Por exemplo, quando a gente pensa padrões de masculinidade, padrões de feminilidade, a gente pode olhar para esse discurso e ver o que está sendo perpetuado ali como uma ideia de ideologia de gênero ou padrões normativos de gênero, e como que aquela fanfic está vindo confrontar essa ideia dominante, né? Como que ela está sendo subversiva a essa dominação. E aí vem a parte que tudo se mistura e se entrelaça, que é a remembrança. Lá na terapia narrativa, numa sessão com seu terapeuta, a remembrança é não só o ato de escrever, mas é esse processo de concluir a colcha de retalhos, que é trazer esses pedacinhos das coisas e costurar os detalhes e trazer de volta algumas reações e algumas afetações de, então isso aqui se encaixa aqui, isso aqui se encaixa ali, porque o remembrança é o tornar membro de novo. Por isso, só que se a gente vai pensar em remembering, no inglês, a gente também pensa no lembrar, né? Tipo, de remember, pensando no verbo de você se lembrar de algo. Mas aqui é no sentido de tornar membro outra vez. Então, remember. Então, botar as coisas no lugar. Não necessariamente na mesma ordem que elas estavam antes. Então, é você remembrar as coisas igual uma colcha de retalhos mesmo. E aí, eu queria saber o que as pessoas já tinham falado sobre terapia narrativa e fanfic no mesmo contexto.
E eu achei incríveis, maravilhosos, 2 livros. E só. E não consegui ler eles inteiros, principalmente esse Using Superheroes and Villains aqui. O Starship li todo. Mas o dos super-heróis e vilões nas fanfics, eu só consegui capítulos, é um livro bem caro. Mas teve um capítulo deles que era tipo, tá, e agora? O que eu faço com isso? Que era o que eu precisava. E aí eu fui olhar pra galera aplicando as fanfics dentro desse ambiente de terapia. De fato, é um livro escrito por psicólogos, os dois, e como eles usam fanfic dentro dos processos, né? Nem todos aplicam, de fato, terapia narrativa. Alguns deles estavam usando fanfics em outras questões, por outros meios, como outros modos de coping mechanisms, e, tipo, como que as pessoas estavam usando isso como ferramentas, de fato. Então, dos 2 livros inteiros, eu diria que tem 3 capítulos que vão falar sobre terapia narrativa e fanfic juntas. E eles têm basicamente a mesma conclusão que eu cheguei, que é ampliar essas possibilidades de reescrita e autoconhecimento através dessas narrativas. Então, a conclusão que eu chego dessas aplicações reais que foram documentadas dentro de um espaço terapêutico, elas também são possíveis fora de espaços terapêuticos, que é quando você está lidando com uma questão que não necessariamente você vai levar para terapia, alguma coisa aconteceu ali na sua semana e você podia ter tido uma solução diferente. Você vai lá e transforma aquele problema ou aquela movimentação em uma cena de uma fic. E ali você refez aquela situação, você recriou aquele processo e você parou para olhar para si no sentido de o que eu teria feito diferente. Como que eu teria agido nessa situação que eu não agi, mas eu gostaria de ter agido. Então, esse é um processo de autoconhecimento e de autocrítica que você para fazer quando você está escrevendo. E não necessariamente quando a gente está escrevendo a gente faz isso. Não quero dizer em nenhum momento que toda escrita de fanfic é um processo terapêutico. Longe de mim. Não é isso que eu tô falando. Escrever por prazer, escrever por gosto, escrever por vocação é maravilhoso. Mas escrever como autocuidado também é uma possibilidade. Então, assim como nem toda terapia narrativa vai chegar à mesma conclusão, nem toda escrita de fanfic vai ser uma terapia narrativa. Então, a gente pode olhar para essas práticas como uma prática pessoal e, tipo, você vai incluir no seu dia a dia, sei lá, você tem um diário, ou você quer começar a ter, você vai incluir esse tipo de narrativa no seu dia a dia, que é esse tipo de processo de parar, analisar uma situação e recontar essa situação. E olhar para ela de fora, pensando, o que eu teria feito diferente? E cria uma outra persona, você cria um personagem para você que vai agir de outra forma. E não necessariamente daqui para frente você vai agir de acordo com como você escreveu. Mas ali você tem um espaço para explorar essa possibilidade e para questionar essas normas e essas dominâncias. Né? Tipo, você pode começar a questionar o porquê que tem que ser assim o tempo todo. E não necessariamente você vai aplicar isso no seu dia a dia. Por exemplo, pessoas que escrevem principalmente relacionamentos queer ou vivências religiosas que não podem ter no dia a dia delas. Então, por causa de diferentes motivos, diferentes contextos, diferentes histórias, diferentes opressões e repressões, você pode usar da escrita, então, um espaço para você viver aquela ideia, aquela ficção, e ter uma vazão para isso, indo contra essas narrativas dominantes. Vamos lá, tem um pouquinho mais de coisa. Então, como eu estava falando, as minhas considerações sobre isso, os resultados que eu cheguei, é que a narrativa ela pode funcionar simultaneamente. Isso é, tipo, enquanto ela está fazendo uma coisa, ela também pode fazer outra. Tanto como método, como meio e espaço de negociação de identidades e experiências. Então, você não precisa estar necessariamente fazendo os 2, os 3, os 4, as 5 coisas ao mesmo tempo. Às vezes é um, às vezes é outro, mas ela tem possibilidade para tudo isso estar interagindo ao mesmo tempo. Então, reconstruir essas narrativas, existe essa possibilidade de você fazer isso no ambiente terapêutico guiado, onde você se sente seguro, você tem uma pessoa ali te acompanhando, lidando com questões da sua vida, lidando com seus traumas, lidando com seus processos, mas se você se sente confortável de fazer isso sozinho, tipo, um momento de autoanálise, um momento de autocrítica, como um hobby do seu dia a dia, um hobby de autocuidado, também é uma possibilidade.
E essas práticas de escrita, então, levam a esses processos de reconstrução que, além de seguros, eles são muito satisfatórios, porque você chega a alguma conclusão sobre eles. Você conclui alguma coisa que, então isso pode ser diferente de fato, ou não, eu não tenho possibilidade de agir dessa forma no contexto onde eu estou. E você vai tirando essas conclusões num espaço que é só seu, num espaço que não existe a exposição, não existe o risco do julgamento, e não existe essa cobrança alheia sobre as suas atitudes. Porque uma ficção é uma narrativa de ficção. Então, ninguém vai te cobrar sobre aquilo, porque, primeiro, através das fanfics, majoritariamente, é anônimo. Ou se você tem um caderno que é só seu, também é só seu. Então, é ali aquele espaço onde você pode ir contra essas normas e essas dominações hegemônicas a partir dessas personas, a partir dessa ficção, a partir desses espaços. E eu acho que era isso. Aí aqui tem a minha bibliografia. Eu sei também pequenos slides, mas eu posso disponibilizar tanto os slides quanto o meu texto em si. Né? Eu vou deixar o link também, posso botar aqui nos comentários o link de acesso para o repositório onde está o TCC. Se vocês quiserem olhar a biografia, pegar o texto, algum texto específico, tá tudo ali. Muitos têm link de acesso também. E é isso aí. Gratidão a todo mundo que ouviu. Um obrigado especial à CAPES, que paga minha bolsa de mestrado, e ao NEPF pelo espaço também, e para todo mundo que constrói o NEPF, que faz a magia acontecer o tempo todo. Ai, parabéns, Adrian. Amei a apresentação. Pessoal, antes de eu comentar, que eu irei fazer muitos comentários, alguém tem alguma pergunta? Algum elogio? Alguém quer levantar a mão, abrir o microfone, falar alguma coisa? O que achou? Senão eu vou fazer meus comentários, porque eu tenho uma pesquisa muito semelhante em andamento, mas é com fanzine. Eu queria mencionar que o que eu gosto muito dessa apresentação é que ela engloba muito do que a gente fala no NEPF desde o começo, cara, e que a gente defende muito, que é a ideia de que se você disponibilizar um espaço onde não existe esse nível de preconceito, esse nível de medo, de hesitação com se expor, porque você está protegido tanto pela anonimidade quanto por uma comunidade que é muito liberal, você garante que essas pessoas têm a chance de se encontrar, de se identificar, de explorar coisas que ela talvez não teria explorado. Então, tanto narrativamente como a escrita criativa, caracterização de personagens, essas coisas, quanto, campos de identidades sexuais diferentes, deficiências, raças diferentes, lidar com personagens que elas talvez não teriam a chance de lidar com se não fosse pelo espaço da fanfic. E, assim, a gente vê muito isso na oficina da fanfic, que muita gente entra na oficina e fica tipo assim, mas eu posso escrever o que eu quiser mesmo? Mas eu posso escrever sobre sexo? O meu personagem... Eu tive uma menina na última oficina que me mandou mensagem no privado e perguntou, eu posso escrever personagem não binário? Tem problema? E eu, cara, é fanfic, você pode escrever sobre gatos guerreiros, não importa, assim, gatos guerreiros que vai ter adaptação, gente, seja o que Deus quiser. Então, assim, literalmente é um espaço onde qualquer um pode explorar qualquer canto do universo, o que eu acho que é muito importante e o que mostra muito impacto na nossa geração, talvez uma geração passada, uma geração a seguir, que a gente cresceu com fanfic. Eu acho até que o Adrian trouxe muito aquele meme do I don't need therapy, I just need AO3. Nós não precisamos de terapia, nós temos o AO3, é só isso que a gente precisa. E realmente, gente, eu tenho 500 abas abertas da AO3 no meu telefone. Mas eu sou muito fã de terapia, aliás. Não, eu também faço terapia toda semana, mas assim... Vamos lá, o que é mais importante na minha vida? Terapia ou AO3? Se o AO3 cair um dia, eu acho que eu vou ter um treco. Mas assim, eu acho que realmente a gente cresceu com a cara grudada na tela. E o espaço da fanfic foi um espaço dentro da tela onde a gente cresceu ao invés de ficar preso, né? A gente teve a chance de se expandir e de explorar coisas dentro do mundo da fanfic que talvez em muitos cantos da internet a gente não
não se sinta confortável, a gente se sinta presa a um status quo, principalmente em redes sociais. Eu acho que a gente fica muito presa a uma imagem, a gente tem medo de lutar contra. Então, assim, era só isso que eu queria dizer, porque eu acho que é muito legal e muitas das pesquisas do NEF conversam com esses temas, porque a gente cresceu com eles. Todo mundo aqui, eu acho que se cresceu com fanfic, meio que sentiu na pele um pouquinho, né? Tipo, eu não acho que sem fanfic eu saberia o que é a sexualidade, pra ser honesta. E eu sou esse. E eu, tipo assim, fanfic foi um dos motivos pelo qual eu descobri e me senti confortável em usar o termo. Então, assim, eu acho que é muito bom. Eu diria a mesma coisa sobre a minha transgeneridade, assim. Eu não sei se eu teria me entendido uma pessoa trans se não fosse através de fanfic. Não, e é muito assim. Eu até mencionei isso pra galera que a gente fez uma apresentação na UF, onde eu trouxe alguns dados, né, de pesquisas etnográficas e de sexualidade, etc., do Aula 3. E deu, tipo, 7% héteros usuários do Aula 3, mas tudo LGBT. Eu fiquei, olha, 7 parece até um pouco alto. Mas assim, a gente fez lá no começo do NEP, o primeiro ano que a gente fez uma pesquisa de universitários da UFRJ e de algumas outras faculdades que a gente conseguiu mandar um formulário. E no formulário tinha, tipo, idade, gênero e o que a fanfic, tipo, impactou na sua vida. E uma das respostas mais comuns, a Letícia lembra, era tipo assim, eu descobri minha sexualidade por causa de fanfic. Eu aprendi inglês por causa de fanfic. Eu descobri que eu sou trans, não binário, que eu sou ace por causa da fanfic. Eu aprendi sobre sexo, smut, por causa da fanfic. Tem até um texto que é muito legal do BuzzFeed, que viralizou lá em 2019, que era que eles publicaram, que era Why Smut Fanfiction? You learn more from Smut Fanfiction than Sexual Education. Então, falando sobre como as pessoas aprendem mais sobre sexo na fanfic do que em educação sexual, que maior parte das escolas brasileiras nem tem. Então, assim, eu acho que realmente, tudo isso é sobre um grande aspecto da nossa comunidade que eu acho que o Adrian realmente explorou na pesquisa dele. E eu vou parar de falar, vou deixar você falar. Eu vou te falar, eu achei incrível também, porque assim, eu trabalho com a fanzine como se fosse uma terapia, né? É algo que eu sempre levo toda vez que eu vou fazer a oficina de fanzine. E que toda vez que você ficou falando, gente, é tudo que a gente pratica na oficina de fanzine desde o começo, porque assim, quando a gente teve o início da oficina de fanzine, né, a gente criou ela mais como um espaço a mais para escrita, né? Que era ter um novo formato para a gente explorar a fanfic. Porque a gente sempre explorava a fanfic através somente da escrita, mas a gente também gostaria de explorar ela através de imagens, colagem, desenho e escrita junto. Só que aí quando eu comecei a estudar, porque é aquilo, eu não consigo fazer uma coisa sem me aprofundar 200% em cima dela. Isso é problema muito sério de quem tem TDAH e autismo. Enfim, o que aconteceu? Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, eu descobri a arte terapia. E foi aí a partir dos termos de arte terapia que eu comecei a entender como a fanzine ela poderia, assim como a fanfic, ser uma terapia narrativa. E foi aí que eu fiquei completamente louca, apaixonada, assim. Não sigo com essa pesquisa como uma pesquisa assim, de mestrado. Eu não acho que talvez eu teria culhões, quem sabe um dia, vamos ver, ainda estou pensando no meu mestrado. Mas, assim, é algo que a gente sempre tenta praticar na oficina e que a gente vê realmente, assim, é exatamente o que a Ju falou, das pessoas ficarem, mas eu posso fazer isso? Mas, tipo, você acha que dá pra eu, porque eu trabalho, não sou professora, então eu levei recentemente a oficina de fanzine pra galera da pedagogia, e eles falaram, cara, mas dá pra usar isso em sala de aula? Tipo, isso realmente dá pra fazer o aluno, tipo, entender que ele pode utilizar a criatividade dele, os gostos dele, como algo pra educar, pra ele se entender, e aí foi vendo esses tipos de comentário que eu entendi como realmente a gente pode utilizar a fanzine, a fanfic, o craft, o journaling, como vários tipos de artes manuais para realmente se entender, se autoconhecer. Eu acho isso extremamente bacana. E, por favor, eu quero muito esses slides, porque eu quero ver mais dos autores que você separou. Claro. Porque eu conheço poucos, mas, enfim. Deixa eu pegar o link aqui, eu já coloco no chat rapidinho.
Ah, é verdade, alguns estão lá. Sim. Sim. É, porque eu só conheço o McNiff, né? Que ele fala sobre arte terapia, do quanto o processo criativo é mais importante, ou até mais importante do que o produto final. E aí ele tem alguns livros, tipo Art as a Medicine, que foi o que eu li, e eu tenho Art Heals, que eu ainda não consegui ler. Mas, enfim, é só isso que eu conheço. O Write What You Want to Read já tá no NEP. Depois você manda no grupo também do WhatsApp, que aí eu também dou uma olhada. Que eu acho que lá a galera consegue acessar melhor o slide. Sim. Alguém tem pergunta, gente? Aí já colar lá, eu não tô com o WhatsApp aberto no computador. Depois tu manda. Qualquer coisa pode mandar pra mim que eu jogo lá. Tá tranquilo, que eu boto no grupo de avisos. Gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu amei a apresentação. Eu sempre assim. Quer compartilhar suas experiências? Cara, é muito Eu bom. acho que é muito comum, né? Eu acho que isso que você falou sobre arte terapia, assim, isso foi uma questão que começou a aparecer para mim já no final da graduação, um pouco agora na pós principalmente, tô fazendo uma disciplina sobre escritas de povos que foram minorizados, forçados à minoria, pensando em escritas indígenas, slave narratives e outros, assim. E me veio muito a questão das tradições orais e como esse storytelling é presente através da fala, né, através das trocas e culturas orais, não necessariamente através da escrita. A gente pensa narrativa e discurso, a gente pensa num livro, a gente pensa na prosa, a gente pensa nas coisas escritas de fato, né? E quando a gente fala de narrativa e de discurso, não necessariamente, a gente também está falando daquilo que é falado, né? Da enunciação das coisas. Então, a terapia narrativa e a arte narrativa estão ali, né? Juntinhas, é. Tanto que quando eu descobri o termo arte-terapia, né? Foi a partir desse termo na arte-terapia que eu descobri a parte da narrativa incluída também, que eu fiquei meio, então eu já tava meio que praticando isso há muito tempo e, tipo, nem sabia. Era muito inconsciente. E aí foi aí que eu fiquei, tipo, muito interessada. Só que, óbvio, né? Graduação, aí faz monografia, faz 200 mil coisas, não dá pra aprofundar tanto. Mas, cara, é uma parada muito interessante se a gente parar pra se aprofundar e entender como o ser humano ele precisa disso. O ser humano ele precisa desse contato consigo mesmo através da arte, sabe? E tá tudo bem, às vezes você um dia chegar em casa e querer pegar seu personagem preferido e, pô, refazer alguma parte da sua vida como se você tivesse o poder sobre ela, sobre voltar no tempo. Eu acho isso maravilhoso. Eu amo. Sou suspeita. E de fato, assim, você se apoiar em personagens ou nessa persona. Às vezes até a gente vê isso na arte terapia também, pessoas que criam personas drags para terem performance. Ai, gente, furry tá aí, tá? Assim, super tipo, defensora. Crie essa persona e extrapole os limites da realidade também, assim. Eu acho isso muito bom. Eu adoro. Alguém tem algum comentário, gente? Pode mandar aqui. Eu acho que alguém tinha mandado alguma mensagem. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, não, a Ana Flávia tinha falado. Pra mim, de me entender lésbica NB foi possível através dessas extrapolações de fanfic, pensando em passivo e ativo como dimorfismo. Sim, é verdade, cara. Abre essas possibilidades. Abre essas possibilidades de você ter esse espaço pra isso. Porque é aquilo. Antes da fanfic eu não entendia que eu poderia fazer isso, mas eu já fazia. Muito interessante. Não sabia que poderia, mas fazia. Então, é bem legal pensar em si mesmo através de fanfic. Você cria também, eu acho que muito do que é tabu, você deixa de ser tabu quando você lê fanfic. Então tem muita coisa assim no mundo que você tem uma certa hesitação em trabalhar, tipo, na vida real, tipo, tópicos que a gente não quer tocar, tópicos que são desconfortáveis, que passam a ser normalizados na fanfic. Até coisas como LGBT, por exemplo, eu tava vendo 65% dos casais, dos chips mais escritos no AO3 são homossexuais, são males e males. Então, assim, isso mostra que tem uma transgressão da norma, né? A gente renormaliza o mundo dentro da fanfic. Então, muitas coisas que são consideradas tabu na sociedade convencional, a gente normaliza no mundo da fanfic. Então, eu acho que isso ajuda a gente também a criar mais tolerância. Eu tenho uma amiga que ela é sex repulsed, ela tem repulsa a sexo. E ela tem se tornado mais confortável por causa de fanfic. Ela me mandou outro dia, a Letícia não diz,
se water sports era sexo no parque aquático. Não, não Eu, vamos entrar nesse debate, tem pessoas de fora olhando. não, amiga, não é sexo no parque aquático. E aí eu tive que explicar o que é water Tipo, sports bola pra ela, fácil. porque tava Cara, aparecendo com frequência na O3. Ela, ok. Plasticamente, quais impactos sociais, quais coisas aconteceram na vida real que fizeram refletir nessa tag sendo vindo para muita força esse ano. Uhum, uhum. é verdade. Mas é muito interessante, assim, uma tag que deixou uma estatística que deixou meu coração quentinho foi numa análise de 2025 que mais de 65% dos usuários do AO3 têm uma deficiência ou um transtorno mental diagnosticado. Isso esquentou meu coraçãozinho, porque eu sou deficiente. Então, assim, ver tantos personagens deficientes ou sendo reescritos como personagens autistas, com TDAH, com bipolaridade e tal, é muito interessante, porque você encontra uma representatividade que não tem no mainstream que te ajuda a entender a si mesmo. Então, acho que isso é muito legal. Alguém mandou Aí mensagem. você acaba se sentindo acolhido também. Eu tenho dois comentários e um deles vai muito com o que a Ana Flávia falou ali no chat. Ela disse que, por exemplo, a construção do ômega é uma distorção, no sentido neutro da palavra, de características sexuais e de papéis de gênero, então é fácil hipotetizar e reaplicar esses conceitos na sua própria realidade. Sim, e eu ia falar justamente sobre isso, assim, lendo principalmente dinâmicas ABO, coisas que não é muito a minha praia, mas eu ia mais por curiosidade, tipo, como que essas coisas estão sendo tratadas. Porque eu ficava tão enfurecido com a hiperfeminilização de ômegas, que eu ficava, como que pode? Como que as pessoas estão sendo misóginas e coisa do tipo? Eu comecei a questionar essa masculinidade dominante, né? Como que a gente está retratando essa masculinidade nas fanfics? O que a gente está perpetuando através dessa escrita, né? Quais são as coisas que a gente continua botando nesse discurso que vai ficar lá no arquivo da internet, e essas coisas são prejudiciais, assim, o quão tóxicas são essas coisas, né? E só isso aí dá pano para manga para passar horas falando, né? E eu acho que a Nath teria muito para falar sobre isso com uma pesquisa de masculinidade da BO. E a outra coisa era sobre as pics com personagens deficientes, assim. Para mim também foi um processo muito importante da leitura de personagens com dor crônica, tipo, eu só comecei a ler sobre e buscar ativamente fics com a tag de, tipo, chronically ill character. Quando eu cheguei numa parte dos fanfics de Criminal Minds em que o Spencer Reid está usando walking aids, assim, tipo muletas ou bengalas e apoios e tal. E eu fiquei, cara, isso aí. E para mim foi muito positivo pro meu processo de diagnóstico da fibromialgia, de tipo, esse personagem também sente dor, assim, tipo, e ele tá buscando possibilidades de lidar com isso, ele também tá falando sobre isso. E foi importante pro meu processo perceber que eu podia falar sobre isso. E que eu tinha que trocar ideia com as pessoas e ver quem mais sente isso, não sente aquilo, por que eu sinto que você não sente. Então foi através da leitura que eu fui me sentindo confortável para trazer esses tópicos, para trazer esses assuntos também. E a mesma coisa em relação a gênero, assim, eu fui cutucando os meus pais, os meus familiares, toda a minha rede de apoio, aos pouquinhos, conforme eu ia lendo situações infantis, eu fiquei tipo, mas e se uma mulher trans, o que acontece, pipipi, popopó? E aí, trazendo a dúvida que eu lia naquela ficção, naquelas narrativas, para a realidade, tipo, e questionando, tensionando essas narrativas dominantes, tensionando esses conhecimentos perpetuados ao longo desses anos e anos de narrativas dominantes, né? Então, foi a partir disso que eu trazia para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, essas alfinetadas de dúvidas que levavam a conversas muito produtivas. Tem um momento de uma fanfic que eu li tem alguns meses atrás, que tipo, eu acho que é importante pra gente, assim, que eu tava olhando e era um personagem que é chronically ill, e ele tava usando o mesmo adesivinho que eu uso, que é o de buprenorfina pra dor crônica, que é morfina em versão de adesivo. E ele tava, tipo, ele foi tomar banho e tal, e o outro personagem, tipo, lembrou, não toma banho quente, porque
afeta a dose do adesivo, né? E, tipo, foi uma frasezinha pequenininha na fanfic, sabe? Porque o foco da fanfic não era isso, era só uma pequena cena da fanfic. Só que isso me fez tão feliz, porque eu fiquei, tipo, uma sim, característica daquele personagem, né? é uma pequena coisinha do meu dia a dia, que toda vez que eu tomo banho eu tenho que lembrar de não botar o braço se a água estiver quente, porque pode afetar o adesivo e tal. E, tipo, é uma coisinha tão pequenininha, mas que faz parte do meu dia a dia, que eu me senti muito vista. Eu fiquei, tipo, sim, ele sabe, ele está com adesivo, ele não pode tomar banho quente com adesivo. E eu me senti muito feliz por causa disso. E, tipo, são pequenas coisinhas que eu acho que importam muito pra cultura e comunidade de diversos tipos de minorias, especialmente, assim, minorias que são muito ostracizadas na sociedade. Eu acho que é muito importante, é o poder, assim, de uma fanfic, assim. Principalmente porque ela é acessível. Então a pessoa chega pra mim e fala, mas aqui, toma uma recomendação de 12 livros com personagens doentes. E aí eu vou na livraria e eles são 60, 70, 80 reais. Não é acessível. É na livraria, né? Que muitas vezes não tem. Não é acessível pra mim, entende? Tem poucos e os que tem são caros, é difícil. Então, quando a gente fala de uma representatividade, a gente tá falando de uma representatividade que ela é aberta e acessível para todo mundo, porque ela está em um local que a maior parte das pessoas conseguem adentrar. Então, assim, eu prefiro entrar na tag de Chronically do AO3 e ter 120 mil fanfics escritas e eu posso escolher o que eu quiser, do que eu ter que ir na livraria, procurar aqueles 10 livros de milhares que tem representação de personagem meu, que me representa, e ter que gastar 80 reais nele, entende? Então, E os livros não trazem o sistema de tags de organização que a gente tem na... eu ainda não consigo nem ver quais são os trigger warnings. E às vezes o livro nem é múltiplo também. Tipo, ele trata, beleza, ele aqui só tem a Chronic Illness dele, ponto. Não trata a profundidade daquele personagem. Não é tão profundo, não trata às vezes outros aspectos. Às vezes, infelizmente, caracteriza ele somente como aquele, não, ele é uma pessoa com deficiência, ponto. E não tem intersecções nenhumas, né? Tipo, não tem. Também é uma pessoa preta, também é uma pessoa queer. Onde você vai achar um livro que vai trazer tudo isso de uma vez, assim? E procurar onde que essas intersecções vão se entrelaçando também, né? Tipo, você não vai achar um livro que vai cobrir tudo. Assim como tem fanfic que não vai cobrir tudo. Mas tem gente que tem. Exato. Tem gente que tá ali. Tem muito mais espaço para ter essa interseção dentro das fanfics do que dos livros tradicionais. Principalmente publicados por editoras grandes. Hoje em dia que a gente está vendo algumas editoras tentando abrir caminho para livros que tenham mais interseccionalidade entre diversos aspectos de um personagem. Mas ainda assim é muito difícil. Eu, com certeza, só achei uma fanfic de um fandom que eu faço parte e que, assim, tinha essa interseccionalidade, o que é muito difícil de conseguir hoje em dia. A gente sabe que os livros tradicionais não fazem isso. E eu gosto muito, porque o meu ícone de representatividade do momento é o Shane de Heated Rivalry, porque o homem é gay, asiático e autista. E aí a gente ainda lê o IBO que ele ainda é ômega. Aí eu fico... um ícone da minoria. Trouxeram a representação dos atletas. Gays atletas, gente. Eu acho que isso é muito legal, porque, assim, eu acho que tem esses estereótipos de como representar certas minorias. E isso nem sempre é a realidade da diversidade. Então, por exemplo, acho que tem muita gente que vê, se você é lésbica, você tem que ser butch, você tem que usar xadrez e Doc Martens. Assim, se você é gay, você tem que ser flamboyant, você tem que usar maquiagem e sei lá o quê. Aí se você... Entende? Ou um macho discreto que ninguém sabe que é gay. Se você é ace, você tem que ser emo. Eu sou ace, sou emo, sim. Mas isso não é o caso. Eu estou querendo dizer que tem diversidade na comunidade. Então, eu olho pro meu irmão é trans e ele é homossexual. O meu irmão, ele é um jock. Ele passa metade do tempo dele na academia. O braço dele é maior do que a cabeça dele. Ele não gosta de fanfic. Ele, assim, todos os estereótipos gays, eu acho que o máximo que chega nele é que ele gosta de Beyoncé. E mesmo assim, ele não é uma representação clássica do homem diva, assim, homossexual. Então, quando eu vejo um Heated Driver, eu vejo tanto... Eu já vi gente reclamando na internet que Heated Driver não representa direitos LGBTs, porque eles são muito gays héteros. Eu tô mas eles existem, os gays héteros existem, os gays nos esportes e nas comunidades que não são seguras para eles serem gays, existem. Então é legal a gente ver essa representação, entende? Mesmo em espaços seguros, às vezes eles só não são pessoas espalhafatosas, às vezes eles não são performáticos assim, e tudo bem, pessoas são diferentes, sabe?
Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito legal. Alguém tem mais alguma coisa pra comentar? Porque foi só eu e a Letícia. A gente aqui, se deixar, a gente vai falar. Alguma dúvida também, se alguma questão ficou meio nublada, se não entenderam algum conceito, tamo aí também. Se você é ouvinte e você quer os slides do Adrian, manda mensagem pro nosso e-mail, tá? Que a gente envia. Gratidão. Foi divo, eu amei a apresentação também. Feliz. Tá.